De um simples garoto a príncipe de um país, de banqueiro a presidente, de presidente ao único líder mundial. Por que as pessoas acreditam que o atual presidente da França, Emmanuel Macron, é o anticristo? Análise subliminar. Fala galera, eu sou Edu Amargo e é um prazer ter você aqui comigo para mais um episódio do quadro Análise Subliminar. E na análise de hoje eu vou falar sobre vida e perfil de Emmanuel Macron, atual presidente da França, também príncipe de um país europeu chamado Andorra e um dos líderes mais importantes da cúpula do G7. Foi rapidamente usado pelo Macron para introduzir o tema no encontro do G7, do qual ele foi anfitrião na cidade de Biarritz, na França. Hoje o presidente da França, Emmanuel Macron, é o chamado último internacionalista. Ele é um grande defensor das regras globais, ele é um grande defensor do Acordo do Clima de Paris, ele é um grande defensor da União Europeia, ele é um grande defensor de tudo. Mas é claro que antes de prosseguirmos com essa análise, eu já vou pedindo aquele like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá conhecendo aqui pela primeira vez o canal, e ative o sininho para receber todos os vídeos. Todo domingo uma análise nova aqui pra vocês, beleza? E galera, quero aproveitar esse momento pra dizer que provavelmente esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira parte sobre a vida de Emmanuel Macron, porque eu pesquisei sobre a vida dele desde sua infância até os dias de hoje, lendo jornais, lendo entrevistas, vendo biografias a respeito dele, biografias que o próprio escreveu. Já a segunda parte ficará com a análise mesmo sobre o porquê ele é o anticristo. Então eu peço aí o apoio de vocês, conto com o apoio de vocês, pois eu passei dias escrevendo, tá? Lendo sobre ele. Garanto que em nenhum canal vocês vão encontrar uma análise tão completa e bem feita como eu vou mostrar aqui pra vocês a partir de agora. Análise subliminar. Filho de dois médicos, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron nasceu no dia 21 de dezembro de 77, um ano após a morte de sua irmã. Um ano antes de Emmanuel Macron nascer, seus pais davam à luz a uma menina que infelizmente veio falecer ainda no nascimento por complicações no parto. Então os pais de Emmanuel Macron viram em seu nascimento um grande milagre, e foi por isso que lhe puseram o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco ou Filho de Deus. E quem revela isso é o próprio Emmanuel Macron em sua autobiografia intitulada Revolução. Guardem esse nome. Descendente de judeus, especificamente descendente da linhagem de Davi. Informação essa que eu quero que vocês guardem, pois é uma informação muito importante para a profecia do anticristo. Então Emmanuel foi educado em um colégio de jesuítas chamado La Providente, que para quem não sabe, jesuítas vem de uma ordem religiosa católica conhecida como Companhia de Jesus, que foi fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, que teve como seu líder o basco Iñigo Lopes de Loyola, conhecido hoje pelos fiéis e católicos como o Santo Inácio de Loyola. E os jesuítas eram padres que viajavam pelo mundo para evangelizar e catequizar as pessoas, ao qual o maior objetivo deles era evitar o aumento de protestantes, que eram pessoas que não aceitavam os dogmas ou as coisas que a Igreja Católica os impunhavam a aceitar naquele tempo. Além de Macron, os pais dele tiveram mais 2 filhos. Procurei saber mais informações, tá, sobre os irmãos dele, mas não obtive tantas informações. Porém, eu sei que os pais do Macron não eram pessoas tão religiosas, apesar de ter escolhido esse nome para ele e ter falado que ele foi um grande milagre. Eles não eram pessoas que tinham ali uma religião para si. Então nenhum dos 3 filhos foram batizados, até que aos 12 anos de idade, Emmanuel Macron pede, aos seus pais para que ele seja batizado na Igreja Católica Romana. E essa vontade veio por influência de sua avó materna, tá? Emmanuel consegue se batizar e ter a sua primeira comunhão, apesar de hoje em dia Macron ser agnóstico, que é quando a pessoa não acredita em nenhuma divindade, não acredita em Deus, mas que também não desacredita até que se prove o contrário.
Manu era como o chamavam os amigos. Era um aluno brilhante, se não o mais inteligente da escola lá Providente, e por isso chamava a atenção dos professores, que acabaram falando dele para uma professora de literatura e teatro, conhecida hoje como a primeira dama da França, a mulher de Macron, Brigitte Transchoiseul. Eu não entendi o que ele falou. Cara, esse nome é muito difícil, tá, gente? Eu tentei aprender a pronúncia, mas eu não consegui. Brigitte era filha de uma antiga família de comerciantes de chocolate, era casada com um banqueiro com quem teve 3 filhos, e ensinava francês e latim na escola jesuíta que Macron era aluno. E foi em uma aula de teatro a qual ela era responsável que os dois se conheceram. Então dali, Macron começou a frequentar suas aulas de literatura e a fazer parte do clube de teatro onde juntos escreveram uma obra. Ali os dois acabaram se apaixonando, ele com seus 15 anos e ela com 39. E é claro que os pais de Macron não aceitaram tão bem esse romance dos dois, né? E por acreditarem que isso é somente uma paixonite, um casinho ali de adolescente, eles mandam Macron para Paris. Alma, por favor, ayúdame. Mi papá me quiere llevar a París el día de mi cumpleaños. Os pais mandam ele para Paris para concluir seus estudos longe de Brigitte. Então Macron, por ser de menor, não vê saída e acaba aceitando o destino escolhido por seus pais, apesar de que ele sabia que essa também era uma grande oportunidade para ele se desprender ali dos pais, ao qual eles não tinham tanto uma boa convivência. E também porque estudar em Paris ali abriria muitas portas para ele futuramente. Mas engana-se quem acha que os pais dele conseguiriam dias separados, pois Macron ali com seus 16 anos, antes de ir para Paris, faz uma promessa a Brigitte com os seguintes dizeres: eu voltarei e me casarei com você. Inclusive por causa dessa fala, por causa dessa história deles, dos pais tentarem separar e eles serem casados até hoje, né? Lá na França isso é tido como o maior romance de todos da vida real, tá? Eles acham essa história muito linda, apesar de ser meio estranha, né? Já que ele era aluno dela, ele tinha apenas 15 anos e ela tinha idade para ser mãe dele. Para Macron, os 24 anos de diferença entre eles nunca foi um empecilho, tanto que os dois são casados até hoje, ele com 44 anos e ela com 69. É como diz o ditado, né? Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Eita! Com respeito. E não demorou muito para que Brigitte fosse para Paris atrás de seu amado. E apesar dos dois manterem um relacionamento aí há quase 30 anos, eles não tiveram filhos em comum. Mas Macron ama brincar que é um avô orgulhoso dos 7 netos de sua mulher. Eles se casaram em 2007 numa cerimônia ali para poucos amigos, a qual existem algumas imagens secretas disponibilizadas aí na internet. Se você dar um Google você vai encontrar. Mas em 2017 surgiu aí boatos de que Emmanuel Macron viveria um relacionamento homoafetivo. Ao longo da campanha, inclusive, ele teve que lidar com muitos boatos, porque mais de uma vez ele teve que vir a público falar, porque tinha boatos do tipo que ele tava com ela, porque no fundo ele era gay, e aí tava com ela só com um casamento de aparências, Fachada, tá. Porque é isso, né? Quer dizer, quando você vê uma mulher mais velha, com um cara muito mais jovem, surgem todos os comentários. Mas a história deles é muito legal. Até hoje não se sabe se isso é verdade ou se isso é mentira ou fake news. O que vocês acham? Macron, que já não tinha uma relação tão boa com seus pais, consegue sua emancipação e ignora de vez seus genitores. E dando continuidade aos estudos, Emmanuel optou pelo ramo de filosofia, onde terminou seu curso com uma tese sobre Maquiavel e chegou a ser assistente de Paul Ricoeur, ambos nomes importantíssimos da filosofia no mundo. Quem conhece Macron diz que a sua grande paixão é a filosofia. Após graduar-se em estudos avançados em filosofia e concluir o mestrado em políticas públicas no Instituto de Estudos Políticos de Paris, Emmanuel ingressou no ENA, École Nationale d'Administration. Rapaz, é uns nomes que eu vou te contar que é difícil de falar.
E essa instituição é muito importante e praticamente obrigatória para quem quer seguir carreira na política. Macron, que sempre foi de poucos amigos e que é tido como maquiavélico, obstinado e com uma autoconfiança inabalável nas suas capacidades. Quando perguntado o que seria no futuro há mais de 20 anos atrás, ele já dizia com toda a convicção: "Eu serei presidente da República." Eu tô passada, chocada. Mas a política ainda teve que esperar por mais alguns anos, já que Macron foi trabalhar como funcionário público na área de finanças. E foi no banco Rothschild que Macron se tornou milionário. Após liderar a aquisição de uma filial da farmacêutica Pfizer pela Nestlé, negócio esse que rendeu aos cofres mais de 9 mil milhões de euros. Portanto, ele sai da vida de funcionário público para se tornar banqueiro e sócio da família Rothschild. A família Rothschild, que para quem não conhece, é uma das 13 famílias que simplesmente mandam no mundo. E isso é desde o século XVIII, viu? Uma curiosidade é que essa família está diretamente envolvida na independência do Brasil no início do século XIX, pois, para que houvesse nossa independência, os portugueses queriam uma indenização do Brasil no valor de 2 milhões de libras. E quem acabou pagando este valor? Sim, a família Rothschild. Vocês sabiam disso? Não! Macron, que entrou para a política através de um partido socialista entre o ano de 2006 a 2009, foi nomeado secretário-geral adjunto da presidência da República em 2012 pelo presidente da época, François Hollande. Já em 2014, se tornou ministro da Economia no governo de Manuel Valls e também ainda em 2014, se tornou príncipe de um país europeu chamado Andorra, ao qual é até hoje. Aqui vocês conseguem ver o quanto ele é inteligente, né, gente? Capaz de subir de cargo em tão pouco tempo. O quanto desde adolescente, Emmanuel foi capaz de ter um poder de persuasão para conseguir chegar aonde ele quis chegar, que é a presidência da República. Tanto que em agosto de 2016, Macron simplesmente anuncia sua saída do governo de Valls. E em novembro de 2016, 2 meses após fundar o seu próprio partido político chamado Em Marcha, Macron se candidata à presidência e em 7 de maio de 2017 é eleito presidente da França com 66,6% dos votos, tornando-se o presidente mais jovem a ter aí entrado nesse cargo de presidente, pois o mesmo tinha apenas 39 anos quando ganhou as eleições. E neste domingo, dia 24 de abril, Macron está concorrendo pela segunda vez novamente ao cargo de presidência da França. E como já prevemos, com certeza ele ganhará mais uma vez. E se você acha que ele vai parar por aí, pode crer que não, pois o mesmo já disse com toda certeza que ele não quer ser apenas o presidente da França, mas sim um único líder global. Um reconhecimento do pluralismo, a vitalidade democrática estarão lá desde o primeiro dia e serão o alicerce de tudo o que faço. Nada vai ficar no meu caminho, vou agir com determinação. Nada vai ficar no meu caminho. E como as profecias do livro de Apocalipse e outros livros da Bíblia diz, o anticristo será o único líder global, trazendo a paz, mas como sabemos, não é nada disso. E o que Macron, a história de Macron, teria a ver com isso? Seria Emmanuel Macron o anticristo de Apocalipse? Isso iremos saber na segunda parte deste vídeo, que estará disponível para vocês no próximo domingo. Até logo!